A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Marcos. Eu vou estar trazendo uma palavra do Senhor Jesus Cristo para nossos corações. Amados, vamos ouvir a palavra do Senhor que está no livro de Lucas, no capítulo 19. Essa palavra vai falar sobre um homem chamado Zaqueu. Vamos ler. Lucas 19:1. O publicano Zaqueu. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém posar em sua casa. Primeiro, eu quero saber de você. Você é uma pessoa como Zaqueu? Qual o desejo do seu coração relacionado ao reino de Deus? Eu imagino que Zaqueu, irmãos, naquela ocasião, ele já devia ter ouvido falar sobre a fama de Jesus. E que, de certa forma, Zaqueu já estava curioso. E dentro dele já tinha aquele desejo de ter a oportunidade de conhecer Jesus Cristo. Quantas pessoas nos dias de hoje ouvem falar que Jesus Cristo cura, ouvem falar que Jesus Cristo liberta, ouve falar que Jesus Cristo salva. E ouve falar que Jesus Cristo morreu numa cruz por causa de nós, por amor a nós, para nos salvar. Então a fama de Jesus ainda hoje é grande. A palavra de Deus, cada dia que se passa, mais divulgada é. Então Zaqueu, com certeza, já tinha ouvido falar de Jesus Cristo fazendo prodígio, sinais e maravilha. Eu imagino, irmão, vamos dizer que aí na sua cidade, na rua da sua casa, que próximo a você tem um pregador, em que esse pregador está pregando que Jesus Cristo faz milagre, e que está um rebuliço lá naquela igreja onde está esse pregador. Cego está enxergando, surdo está ouvindo, mudo está falando, aleijado está andando, morto está ressuscitando. Assim era a realidade de Zaqueu. O leproso está sendo purificado. Então, Zaqueu estava com aquela pergunta: quando que eu vou ter a oportunidade de ver esse homem, rapaz? Aquele desejo ardente no coração de conhecer Jesus. Mas a Bíblia diz como era pequeno, rapaz, baixo, a multidão era grande. Aí o que ele fez? Olha, ele vai passar aqui nessa rua. Vai mesmo, vai, tem uma árvore ali. Eu vou subir naquela árvore, porque lá de cima eu vou ver esse Jesus. Zaqueu teve coragem de tomar uma atitude para subir naquela árvore. Jesus Cristo, irmão, sendo Deus, na sua onisciência, ele sabia que naquela rua tinha aquela árvore. E sabia que naquela árvore tinha um homem com o desejo de conhecer ele. E Jesus Cristo, sabendo que aquele homem, por nome de Zaqueu, desejava conhecer ele,
em que o desejo era genuíno e que ele estava com aquela vontade de dar um abraço apertado em Jesus Cristo, de olhar nos olhos de Jesus Cristo, de pegar na mão de Jesus Cristo. Me desculpa a expressão, de sentir o perfume do corpo de Cristo. Jesus Cristo fala assim: é hoje, Zaqueu. Hoje nós dois vamos nos encontrar. Hoje você vai finalmente me conhecer pessoalmente. Jesus Cristo viu Zaqueu, irmãos, no mundo espiritual subindo naquela árvore. E a Bíblia diz que Jesus Cristo vai se aproximando, vai andando, a multidão vai andando. E Jesus Cristo chega onde? Debaixo da árvore que Zaqueu subiu. E a Bíblia diz que então Jesus chega naquele lugar e olha para cima e fala: Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém pousar em sua casa. Zaqueu, eu sei que é de coração que você quer me conhecer, Zaqueu. E eu vim para te conhecer pessoalmente, para nós conversar. Sabe aquele copo de água que tem lá na sua casa, Zaqueu? Eu, Jesus Cristo, quero beber junto com você. Sabe aquele prato de arroz e feijão? Eu quero comer junto com você na sua casa. Eu quero ir na sua casa te conhecer pessoalmente, Zaqueu, e quero ter comunhão contigo. E a Bíblia diz que Jesus Cristo vai para a casa de Zaqueu, que Zaqueu desce aquela árvore mais rápido que subiu. Olha, se você tem o desejo de conhecer Jesus, se esse desejo é genuíno no seu coração, eu quero te dizer agora, mesmo Jesus, que viu Zaqueu subindo naquela árvore, ele está te vendo. Mesmo Jesus está querendo fazer milagre na história da sua vida. A Bíblia fala de algumas qualidades da pessoa de Zaqueu. Como assim qualidade? Algumas coisas que Zaqueu tinha, que era um homem rico, poderoso, chefe dos publicanos. E a Bíblia ainda diz que o povo dizia: é pecador. Todos murmuraram. Quando Jesus falou assim: Zaqueu, me convém pousar na sua casa, eu falei assim: ih, está acompanhando pecador. Tem para casa de pecador. Aí eu te pergunto, você é pecador? Se você é pecador, eu quero te dizer uma coisa. Jesus Cristo entra na casa de pecador também. Jesus Cristo entra na causa de pecador também. Está perdido, Jesus entra na causa de perdido também. Sabe por quê? E a Bíblia diz que ele veio buscar e salvar o que havia se perdido. Talvez você tenha perdido a sua vontade de viver. Talvez você tenha perdido a sua esperança. Talvez você tenha perdido a sua alegria. Talvez você perdeu o seu primeiro amor de quando você aceitou Jesus Cristo. A luta foi tão grande, foi tanta pedrada, e você só diz assim: está doendo, estou cansado, estou desanimado. Preste atenção no que eu vou te falar. Observe. Zaqueu desejava conhecer Jesus. Você talvez seja aquela pessoa que deseja ter um encontro pessoal com Jesus, mas você olha a sua vida e fala: não há como. Olha, se Deus, Pai de Jesus Cristo, não estivesse preocupado em encontrar pessoas perfeitas,
ele não teria permitido que o filho dele morresse por causa dos pecadores da cruz. Amados, Deus, ele prova o amor dele por nós quando ele envia o Filho Jesus para morrer na cruz. João 3,16. Porque o Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Olhando isso aí, a gente vê Deus falando assim, olha, eu amei o mundo perdido, o mundo de pecado, o mundo cheio de gente na escuridão, o mundo cheio de gente sem esperança, o mundo sem solução. Mas por causa disso, eu, o Senhor, dei o meu Filho, para que todo que acreditar no meu Filho e crer nele tenha a vida eterna. E esse homem chamado Zaqueu, irmão, creu em Jesus de tal maneira que ele olhando, ele falou, eu sou muito pequeno, eu não vou conseguir ver esse Jesus, mas eu acredito nele. Eu nunca conversei com ele, mas eu acredito. Eu tenho que dar um jeito de ver esse cabra. Subiu na árvore. Jesus, na sua onisciência, falou, vou lá. Lá onde está Zaqueu naquela árvore, hoje eu vou dormir na casa dele. E a Bíblia diz que Zaqueu recebe Jesus Cristo com tão grande alegria na casa dele, que quando está lá naquele banquete comendo no meio daquele povo, Zaqueu se levanta da mesa e olha para Jesus e diz, Senhor, hoje eu resolvo dar metade de todos os meus bens para os pobres. O homem era rico. E a alegria dele era tão grande de estar com Jesus, que ele abre a mão e fala, vou dar metade de tudo que eu tenho para os pobres. E se eu tenho prejudicado alguém, roubado, defraudado, hoje eu resolvo, Senhor Jesus, devolver, restituir 4 vezes mais. A Bíblia não diz que ele era ladrão. Porque a Bíblia afirma que ele era mesmo, era rico, viu, irmão? Ladrão não. Se eu tiver defraudado, eu restituo 4 vezes mais. Mas a grande pergunta, irmãos, que não quer calar, será que você está como Zaqueu estava? Jesus Cristo faz uma afirmação a respeito daquele homem e diz, hoje a salvação veio a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Amados, e você? Como é que está? Zaqueu estava disposto a renunciar até a riqueza da terra, abrir mão já da metade dos seus bens, restituindo 4 vezes mais a quem defraudasse, tivesse defraudado. O que é que você está disposto a abrir mão na sua vida para poder se aproximar de Deus? Às vezes, irmão, não é muito grande para uns, mas para outra pessoa uma coisa pequena, às vezes é grande demais. Quando eu falo isso, irmãos, eu me lembro daquele homem que a Bíblia fala, o jovem rico. O que o jovem rico fez? Foi ter com Jesus. O jovem rico pergunta para Jesus Cristo assim, o que hei de eu fazer para eu herdar a vida eterna? Jesus Cristo olha para ele e fala assim, cumpre os mandamentos, honra o seu pai e a sua mãe, não furte, não mate, não peque contra a castidade, ame o seu próximo como a ti mesmo, não adultera. A Bíblia diz que
O jovem rico olha e fala assim: desde a minha meninice tenho eu praticado estas coisas e obedecido. A Bíblia diz que naquela hora, Jesus Cristo olha para aquele jovem e a Bíblia diz que Jesus Cristo o ama. Jesus Cristo sente amor por aquela vida. Mas aí Jesus diz para ele: te falta uma coisa para alcançar o reino de Deus. Vai e vende tudo quanto você tem e volta e vem e me segue. A Bíblia diz que naquela hora o homem se entristeceu, abaixou a cabeça e foi embora. Irmãos, por que Jesus Cristo pede para o jovem rico vender os bens dele? As propriedades, fazenda, casa, e dar para os pobres e seguir Jesus? Eu quero fazer uma pergunta. Aonde é que estava o coração do jovem rico? Aonde é que estava a esperança do jovem rico? Onde é que estava a segurança do jovem rico? Irmãos, o coração, a esperança, a segurança que aquele jovem tinha, estava tudo no dinheiro dele, na riqueza dele. Ao contrário de Zaqueu. Zaqueu já fez o contrário. Resolvo dar metade dos meus bens para os pobres. E se tenho prejudicado alguém, vou restituir 4 vezes mais. O coração, irmão, no idioma hebraico, o idioma de Cristo é o quê? Lá no original, no hebraico, a palavra coração, no original no hebraico, irmão, significa mente, raciocínio. Então, no fundo raciocínio do jovem rico, ele confiava no dinheiro dele. Jesus não estava preocupado se ele era rico ou pobre. Jesus estava preocupado se ele realmente estava entregando a vida dele nas mãos de Jesus Cristo. Se ele realmente estava confiando em Jesus Cristo. Zaqueu já faz tudo o contrário. Corre para subir numa árvore, corre para descer, leva Jesus Cristo para a casa dele, prepara o banquete, prepara a comida, mata um carneiro, uma ovelha, dá aquela festa, alimenta todo mundo que está junto com Jesus Cristo. E ainda diz, metade dos meus bens eu vou dar para os pobres, Senhor. E a Bíblia fala, o homem era rico. E se tem defraudado alguém, Senhor, eu vou restituir 4 vezes mais. A gente não vê falando assim, Senhor, eu vou dar um pouquinho de coisa, não. Eu estou preocupado com o dia da manhã. Não, a Bíblia não fala isso. O jovem rico foi embora de cabeça baixa. Zaqueu ficou ali e ouviu da boca de Jesus Cristo. Hoje, a salvação veio a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Irmãos, no dia em que você realmente se entregar para Jesus, tiver realmente o desejo como Zaqueu teve de conhecer Jesus, de se encontrar com Jesus, você também vai ter a oportunidade de ouvir: hoje a salvação veio a essa casa, porque este também é filho de Abraão. Ainda hoje, Jesus Cristo, irmãos, procura adoradores que o adorem em espírito e verdade. E o mesmo Jesus
que sabia que já que eu estava lá em cima daquela árvore na sua onisciência, Ele sabe quem é você. Aí aonde você está. Talvez sem nenhuma expectativa de vida. Eu gostaria de te desafiar a conhecer esse Deus, a entregar sua vida para Ele. A maior e a melhor esperança que o ser humano pode ter é Jesus Cristo o Salvador. Ele fez uma promessa quando Ele subiu para o céu. Os discípulos ficou olhando Ele sendo elevado para o céu. Antes de Ele subir, Ele falou: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É uma promessa. Estou terminando. Me responde aí. Jesus Cristo quebra a promessa? Ou você tem coragem de curvar sua cabeça aí, ó, e junto comigo fazer assim com as suas mãos, falar: Senhor Jesus, em seu nome, cumpre a promessa que o Senhor fez, quando o Senhor disse: eis que eu estarei convosco todos os dias da minha vida, até a consumação dos séculos. Porque hoje, Jesus, eu entrego a minha vida, o meu corpo, a minha alma e meu espírito nas suas mãos. Estou eu te entregando as minhas causas, porque o Senhor prometeu, na sua palavra o Senhor disse: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então cumpre na minha vida. Vem andar comigo, Jesus, em seu nome. Amém, irmãos? Muito obrigado, a paz do Senhor Jesus. Quero te pedir, se inscreve aí no meu canal, deixa o seu like, fala aí, você concorda com essa pregação ou não? Faz um comentário, faz pergunta. Nós vamos responder. Tem uma equipe de obreiros trabalhando em favor da sua vida. Amém, irmãos? A paz do Senhor Jesus Cristo.